sobre Lula versus Trump e o Congresso. Ó. Vamos ouvir o camarada José Genuíno? Sim, sim. Depois eu queria ver aquele o discurso do Lula, Portinho, hoje. Podemos botar também. Ele? Acha aí, tu é que tem esse link aí. Vamos ouvir o Genuíno, depois a gente ouve o discurso do presidente Lula. Das ameaças de Donald Trump, a narrativa do governo do PT era, como a gente já comentou, pobres contra ricos e ataques à maioria conservadora no Congresso. Teve muito sucesso a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Após essas ameaças, o discurso é o da União Nacional e até o slogan oficial do governo passou a ser Brasil Soberano. Qual deveria ser, na sua opinião, e nesse momento, o eixo principal do discurso petista? O que estava em curso na semana passada, pobres contra ricos, ou dessa semana, União Nacional? Deixa eu pedir a curtida aí, pessoal. Curtam, digam de que cidade estão assistindo. Quem puder, torne-se membro do canal a R$ 1,99 por mês. A comunidade está crescendo, é importante aí a participação de vocês. Essa é uma questão que exige muita sensibilidade. E essa sensibilidade é para tratar 3 questões que estão vinculadas. A questão da luta nacional anti-imperialista, da soberania nacional, a questão democrática. Vamos deixar claro que o julgamento dos golpistas vai acontecer por esses meses. E terceiro, não dá para a gente deixar de tratar a pauta social. Seria um equívoco nosso não discutir, por exemplo, o fim da jornada 6x1, a questão da isenção do imposto de renda, a questão da taxação dos mais ricos, a questão, por exemplo, da qualidade da saúde, da educação e do salário mínimo. Portanto, nós temos que juntar esses eixos e não colocar uma bandeira que signifique deixar as outras para trás. Porque a crise, como é uma crise sistêmica, ampla e profunda, ela traz todos esses fatores à tona. Quer dizer, nós vamos deixar de discutir a crise ecológica, que está no nível de não retorno, nós vamos deixar de discutir temas em relação à democracia, está aí o sistema eleitoral e partidário caótico, nós temos uma crise institucional em andamento. Então, eu acho que você pode ter movimentos táticos em torno de uma bandeira. Agora, ela não pode deixar de lado outras questões. Nós não podemos, para mim, a esquerda não pode, de maneira nenhuma, deixar de tratar a questão da luta por igualdade social, por direitos sociais, para a melhoria da vida, contra a precarização da vida, a precarização de direito. Isso é a esquerda que tem a responsabilidade de dar destaque a essa bandeira. E eu acho que nós temos que acoplar e não uma substituir a outra. Eu acho que é claro que você tem toda a movimentação que está sendo feita pelo governo. As posições do governo em relação ao tarifaço de Trump estão corretas. A posição do governo em relação a taxar os super ricos está correta. Agora, eu acho que nesse ponto aí, se o Partido dos Trabalhadores tivesse adotado uma linha política, e eu vou lutar por isso, de uma luta contra o sistema, de uma luta à esquerda, de uma luta de elaboração de uma estratégia de enfrentamento, é a maior contribuição que a gente dá para o governo. Porque, em certos momentos, o governo pode fazer flexões. Agora, o partido, ele entra no sistema de uma governabilidade tensionada, fazendo formulações, elaborações que dá conta dessa dimensão da luta social com a luta democrática, com a luta anti-imperialista. Eu acho que esses 3 elementos nós não podemos deixar um de lado e achar que é simplesmente resolvendo o problema do tarifaço que nós vamos resolver a questão mais de fundo da estratégia. Então, eu continuo achando que o IOF tem que ser colocado, a taxação dos super ricos, porque é uma oportunidade histórica, Breno. Raras vezes a gente colocou no centro do debate político a distribuição de riqueza, patrimônio e renda. É muito importante colocar isso. Quando a gente diz que 63% da riqueza do país está na mão de 1% da população,
Não há como governar um país com essa desmoralização social, com essa avacalhação, vamos chamar assim, do ponto de vista dos direitos sociais. Eu acho, porque a vida, ela tem que estar, nós temos que lutar pela melhoria da vida, pelo bom viver, pelos direitos, o bem viver. Então, é nesse sentido que eu acho que não dá para colocar uma escolha sobre a outra. Tem uma coisa aqui, Celso, que eu vou falar depois do final desse vídeo do José Genuíno, eu vou trazer essa questão que eu conversei hoje com o Thiago Suma no Giro de Notícias. O governo Lula tem que aproveitar este momento das tarifas do Trump para colocar o arcabouço fiscal na pauta, na agenda do Congresso. Vou falar sobre isso no final aqui do Genuíno. Agradecer aqui a Letícia, o Rorato, o quinto artigo, e a Regina Alves aí pelos pingos que eles deixaram em superchats aí. Genuíno, houve uma ampla e enérgica reação dos mais diferentes setores políticos contra as ameaças de Donald Trump. Você acha que esse cenário seria propício para avanços programáticos por parte do governo, tentando estimular a mobilização popular, ou a prudência mandaria evitar novas tensões com as forças que se uniram contra a Casa Branca? O governo poderia fazer, digamos, deslocamentos em favor de medidas econômicas, de novas medidas econômicas populares, ou a hora é de evitar tensões que dividam essa frente ampla que se formou contra a Casa Branca? Olha, Breno, é uma situação que nós temos que compreender, que moderar, ter ilusão, achar que nós vamos negociar bem com o imperialismo sem enfrentamento, sem mobilização, não é o caminho mais adequado, no meu modo de entender. Eu acho que nós temos que combinar uma tática de enfrentamento, de mobilização, com a abertura para negociação. Eu acho que nós não podemos ter ilusão. Aliás, a história nos ensina que a erva danina das ilusões pode causar muitos prejuízos para a esquerda. Nós temos que aprender com as lições da história. E é importante, como diz o Gramsci, que os alunos frequentem a sala de aula para entender com a história. E eu acho que, nesse momento, diante da crise internacional, diante da decadência do imperialismo americano, diante dos riscos de guerra, diante do que está acontecendo com os palestinos, diante das ameaças que Trump fala para o mundo inteiro, eu acho que aliviar o nosso discurso, apostar na moderação e da negociação, não é o caminho que dará melhores resultados. Nós estamos vivendo uma conjuntura de crise. Numa conjuntura de crise, você levanta o sarrafo, você está aberto a negociar, mas você não vai deixar de mobilizar, não vai deixar de fazer treinamento. Então, eu acho que a linha é de mobilização política, é de enfrentamento político, deixando porta aberta para negociação. Porque a iniciativa da truculência trumpista deve nos ensinar que nós não podemos ter ilusão no imperialismo. Mesmo quando tinha Biden, a gente dizia, olha, é o imperialismo. Esse é o imperialismo, que voltou a ter vamos dizer assim, um papel na agenda política do mundo, do país, e nós temos que incorporar na agenda política da mobilização. E eu acho que a tática tem que ser enfrentar. O Lula tem uma capacidade de dialogar e de negociar, mas ele tem que botar uma palavra junto com essas três aí, que é enfrentar, que é polarizar. Olha, eu tenho lado, quero isso. Até porque a negociação só ocorrerá em melhores condições para nós se a gente tiver força mobilizando, se a gente tiver o povo do nosso lado. E não basta só a pesquisa. Tem que ter força política organizada, tem que ter mobilização e organização. Aí é que eu acho que entra o papel estratégico de um partido com as características do PT.
Tô com o microfone fechado. Grande Genuíno, sempre muito perspicaz, né? Sempre muito atento à realidade concreta e não viajando na maionese, como algumas turmas de esquerda aí que fica idealizando o mundo, né? Perfeitas as colocações dele. E hoje com o Summel, Celso, eu estava comentando que essas tarifas do Trump são uma excelente oportunidade para o governo Lula colocar essas âncoras fiscais aí no debate do Congresso, na pauta do Congresso, né? O arcabouço fiscal, calabouço fiscal, como disse um camarada hoje no chat lá do Giro de Notícias, né? Por que isso, né? Porque se confirmar, na sexta-feira que vem a gente vai saber se vai confirmar ou não essas tarifas, ou se o arregão, o bravateiro do Trump vai voltar atrás, né? Eu tô achando que ele vai voltar atrás. Mas digamos que ele mantenha, né? E dia 1º, efetivamente, as tarifas entrem em vigor, tá? O governo Lula, cara, vai ter que botar a grana para ajudar os setores da economia que serão prejudicados pelo menos o que serão prejudicados agora, neste momento, né? Porque daqui a pouco esses setores eles vão conseguir redirecionar a produção deles, vão conseguir refazer o plano de exportação para outros mercados, mas isso vai levar um tempo. Isso aí leva uns 6 meses, 1 ano para te redirecionar exportações, ou até para te redirecionar para o mercado interno, né? O pessoal do café, o pessoal das laranjas, a Embraer, né? Hoje o pessoal perguntou, mas o que o Brasil exporta, afinal, para os Estados Unidos? Laranja, café, carne, aviões da Embraer, mel, madeira, aço e alumínio. Basicamente são esses produtos, né? Então, todas essas cadeias de produção, elas vão ter que ou redirecionar suas exportações ou para o mercado interno. Aço e alumínio, por exemplo, não dá para ir para o mercado interno. Vai ter que redirecionar para outro mercado que não dos Estados Unidos. A Embraer também, mercado interno não vai substituir as exportações, vai ter que exportar para outro lugar. Já tem aí uma possibilidade de vender para o México, vender para o Canadá, mas enfim, dificilmente Dinamarca. Agora em si, Dinamarca. Mas agora o que eu quero dizer é que nos próximos, por exemplo, 3, 6 meses, no curto prazo, o governo Lula vai ter que injetar grana nesses setores aí, para que eles não quebrem. E não só por causa dos empresários e das empresas, mas os empregos, gente. Esses setores não podem quebrar porque tem muito emprego envolvido. Eu vi essa semana que só aqui no Rio Grande do Sul a gente está com um risco de 140 mil empregos. E o Rio Grande do Sul é 7º ou 8º estado que mais exporta para os Estados Unidos. Imagina a grandeza de São Paulo, Minas, Bahia, que são estados exportadores mais fortes, né? O Rio Grande do Sul exporta muito pouco para os Estados Unidos e já tem 140 mil empregos em risco. Tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, o governo vai ter que investir nessas áreas e o arcabouço fiscal não vai deixar, Celso. Não vai ter como tu investir da grana, das linhas de financiamento e de crédito, estimular a criação de parques industriais com esse arcabouço fiscal, travando a nossa economia e travando o investimento do governo. Então, o que eu disse para o Suma é que está na hora do Lula, do governo Lula, mandar a PEC lá para o Congresso, porque é bom a gente lembrar que esse calabouço fiscal está lá na nossa Constituição, então tem que ser uma PEC, projeto de emenda constitucional, é 3/5 do Congresso que tu vai ter que conquistar. Mas o cenário é bom para te propor isso aí, porque o Congresso vai ter que estar do lado do governo Lula, tirando esses traidores, que são 90 deputados. E olha, até entre esses 90 do PL, cara, tu vai ter gente que vai ter que vir, porque o ano que vem tem eleição. Então vai ficar muito mal para essa turma aí ficar contra as iniciativas do governo Lula para salvar a nossa economia. Então tá na hora de colocar o arcabouço fiscal, revogar ele, mandar uma PEC para acabar com o arcabouço fiscal e para o governo poder
trabalhar com um déficit aí de, sei lá, 2%, 3%. O que é um déficit de 2%, 3%? É algo em torno de 200, 300 bilhões, Celso. Pô, tu tendo 200, 300 bilhões para injetar na indústria da Embraer, na indústria de aço e de alumínio, na indústria da carne, que aí tu vai injetar ali na indústria da carne e vai dizer para os caras, ó, tu tem que preservar os empregos e tu tem que colocar tua carne no mercado interno. Isso aí vai ser fantástico, porque vai crescer a economia, tu vai manter os empregos, o preço da carne vai baixar, o mesmo pode acontecer com a laranja, sabe? Mas sabe, Portinho, que assim, ó, eu ouvi falar que o mais difícil seria as coisas de alta tecnologia, como os aviões da Embraer, que não sei o quê, que são feitos específicos para o modelo dos Estados Unidos e blá, blá, blá. Cara, é que tipo assim, que o café, o suco de laranja e tal, seriam muito fáceis de exportar, né? Inclusive a carne também. Mas, pois é, mas eu já vi que até os aviões já teve oferta, já estão conseguindo vender aí. Então não são produtos assim que são impossíveis de vender. Sabe? Também não é uma coisa assim, se os Estados Unidos não quiser, ninguém no mundo vai querer o nosso suco, ninguém vai querer o nosso café, ninguém vai querer a nossa carne de primeira. Não é assim, né? Mas isso é o que eu falei, né, Celso? Isso aí tu vai levar uns 6 meses, pelo menos, para te conseguir reorientar as tuas exportações. Tu não vai conseguir em agosto, em setembro, em outubro, ter já esse redimensionamento das exportações. Não, mas é justamente... nesse período que vai gerar desemprego, algumas empresas até vão quebrar, talvez. Mas o pessoal estava mais preocupado com a Embraer e tal, mas na verdade esse é o que menos preocupa, porque o avião não estraga, se o avião ficar 6 meses ali parado, ele não vai estragar que nem o suco de laranja, ou que nem o café, né? Então, mas tu vai ter, por exemplo, digamos que tu tenha 50 aviões vendidos, sei lá, 30 aviões que se venda por mês para os Estados Unidos, ou 50 aviões por semestre, eu não sei qual é a dimensão disso aí, tá? Perdoe minha ignorância, mas que seja 50 aviões a cada semestre o Brasil vende, tá? Cara, nesse próximo semestre agora, tu vai ter que paralisar a linha de produção desses 50 aviões. E aí, como é que ficam esses trabalhadores? É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Até tu arrumar um novo comprador, demora um pouco. E nesse momento, o governo vai ter que injetar dinheiro, cara, para não ter demissões e para as empresas conseguirem se manter ativas. Não, sim, eu entendo, mas para injetar esse dinheiro, tu vai ter que... Ou tu tem... Eu acho que o governo... Por isso que eu estou dizendo o seguinte, ó. O governo Lula tinha que mandar a PEC para acabar com o calabouço fiscal. É oportunidade política. Sim, eu concordo contigo, eu tenho medo que o governo Lula faça o seguinte, Celso. Mande só um projeto lá, uma medida provisória, um projeto de lei, para flexibilizar o arcabouço, que nem fizeram na enchente aqui do Rio Grande do Sul, que nem fizeram a PEC da transição. Sim. Mas já só ajuda. Já vai ajudar muito, mas a gente não vai se livrar do calabouço, entendeu? Sim. O que eu quero dizer isso é que esse momento político agora é um momento que tem que aproveitar ele. Tem que aproveitar ele para te... avançar. Para avançar. Sim. Não, é a chance de revogar esse calabouço. É bom. Só assim, ó. Só que eu acho que a gente não tem que entrar em desespero ou ficar achando. Porque assim, ó, é o momento de avançar, porque eles nessas aí de tentar bater na gente, eles acabaram baixando a guarda, né, cara? Então é o momento de bater. Mas só que é o seguinte, né? Isso aí do Trump, cara, ele faz com todos os países, e em relação ao Brasil, é um péssimo negócio que ele está fazendo para os Estados Unidos, porque isso aí para eles é péssimo, porque quem paga, se o café ficar sobretaxado em 50%, eles vão comprar café de onde? De um outro lugar que vai vender 50% mais barato? Não, cara. Quem vai pagar mais caro é o cara que for tomar café nos Estados Unidos. É o comerciante da loja de café, que vende café, que vai ter que cobrar mais caro. Isso aí vai impactar, vai ser nos próprios americanos. E não só isso, não só o ruim disso aí da inflação que causa para eles, como é um produto que a gente tem, que pode
não é com tanta facilidade, mas não é um produto impossível de revender. Carne, suco de laranja, café, se consegue outros mercados. Vietnã está aí, a China pode ajudar, porque a China é um mercado gigantesco, a Índia. Então a gente tem muitas opções. Mas não é isso que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, que o Trump está fazendo isso com todo mundo, e é aquela história. E se o cara se baixa, ele vai para cima batendo mais. Se o cara reage, ele diz, não, então tá bem, então vamos conversar. E é isso que vai acontecer, porque, por exemplo, assim, ó, o comandante Farinaz mandou hoje mesmo uma reportagem da CNN sobre os helicópteros Black Hawk que o Brasil está comprando dos Estados Unidos para poder fazer aquelas operações em conjunto com a OTAN. Simplesmente o Brasil pode fazer assim, bom, vamos suspender a compra dos Black Hawks. Vamos suspender as compras. O Brasil tem muita coisa que pode retalhar de volta. Inclusive aquilo que o Lula já falou, que é a própria quebra de patente dos medicamentos norte-americanos. Então, cara, a gente não precisa se desesperar. Tem setores que realmente vão ser os prejudicados, mas a população brasileira em si, cara, isso aqui não vai, a gente não vai ficar pobre, ele não vai virar Gaza por causa disso, cara. Por causa que o Trump ele já ameaçou o Japão, o Canadá, que são amigos dele, a Austrália, todo mundo, cara. A própria Europa, a política dele é essa, ir para cima. Então, vamos ver até 1º de agosto o que vai acontecer. Vamos ver. Não, e é um momento. Aqui, né? Aqui vem um ponto interessante que a gente tem que analisar da importância do seu BRICS, né? Do seu. Mas a cúpula dos BRICS não foi falhada? Não teve o. Não fracassou? Eu falei. Vira lá eu falei preconizando que ia ser um fracasso. Os caras, antes mesmo da cúpula dos BRICS, os caras já dizendo a cúpula dos BRICS vai fracassar. E eu assim, porra, mas como é que o cara tá me dizendo isso? Se nem passou a cúpula ainda. Pelo amor de Deus, né? Não, e por que eu falei da importância dos BRICS, né? Porque os Estados Unidos, gente, até 20 anos atrás, era o nosso maior parceiro comercial. Exatamente 20 anos atrás, que o BRICS tem 15 anos, né? 15, 16 anos tem o BRICS, né? É de 2009, se não me falha a memória, né? Há 20 anos, os Estados Unidos eram o nosso maior parceiro comercial. Há 20 anos atrás, um tarifaço desse ia ser terrível para nós, né? Hoje em dia já não é tanto. Hoje é o que o Celso falou. Hoje em dia, esse tarifaço aí, cara... no dia que o Trump anunciou, eu falei aqui no Geopolítica em Pauta, é marolinha esse tarifaço aí do Trump, né? Claro que ele vai trazer prejuízo, né? E tem esse lado que eu estou falando aqui, que pode ter algumas dessas traz prejuízo, mas também abre uma janela de oportunidades incrível, né? Sim, abre janela de oportunidades. Quando o cara vem para bater em tiro, também tu pode reagir, né? Mas é que eu tô encarando da seguinte forma: o prejuízo que eu tô falando, Celso, é os trabalhadores que perderão empregos. E isso aí... Eu acho que não, os pés de café não vão continuar lá, as árvores de café, as árvores de laranja vão continuar lá. É que nem mortos, Celso, mortos em enchentes, mortos em Gaza. A gente tem normalizado os mortos, né? Uma morte é uma morte, cara, né? E nessa questão aqui que eu tô falando, um emprego é um emprego, cara. Emprego é um trabalhador. Brasil, é um trabalhador e uma família que vai estar sendo atingida. E é por isso que eu estou dizendo que o governo Lula vai ter que entrar investindo nessas empresas para não deixar isso ser, né, Portinho? Isso ser. Eu tenho certeza, hein, Celso, para complementar, eu tenho certeza que o governo Lula vai entrar. Eu tenho certeza que o Haddad, até eu vi a entrevista do Haddad essa semana com o Eduardo Moreira perguntou para ele, o Haddad disse que eles já estão mapeando cada... Ele disse assim, ó, nós já estamos mapeando cada setor, nós já mapeamos cada um desses setores, e o Haddad falou o seguinte, Celso, e agora nós estamos mapeando as empresas. Então, esse é o nosso governo. Esse é o nosso governo. É um governo que já mapeou todos os setores, já sabe
o que vai ter de prejuízo, o que vai ter de empregos Não em risco. Não vamos botar E eles já café estão fora, cara. eles já estão analisando fora. empresa por empresa, Celso. Eles já estão analisando empresa por empresa o que vai ser. Então, nós não vamos jogar o nosso petróleo no mar, nem nosso minério de ferro no mar por causa disso. Eu tenho certeza que o governo Lula vai entrar investindo na empresa que precisar, no setor da economia que precisar, entendeu? É por isso que eu estou trazendo essa questão aqui do arcabouço.